Hello everybody! Eu sou a Teacher Bianca e nesse vídeo você vai aprender o verbo to be no passado. Isso mesmo, aquela coisa lá de was, were, que todo mundo acha meio difícil. Você vai sair desse vídeo aprendendo tudo certinho. Já se inscreve aqui no canal, já curte aqui esse vídeo, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos melhores vídeos de inglês, pra você aprender tudo certinho pela internet e muito fácil, rápido e divertido. Então bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar. Pra você entender esse vídeo, você precisa ter entendido pelo menos o verbo to be no presente. Tem um vídeo no meu canal explicando tudo detalhadinho, então caso você não saiba ainda o que é o verbo to be no presente, vá lá assistir e depois você volta aqui. Bom, o verbo to be no passado, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio do verbo to be no presente. Ele é o verbo ser e estar também. A diferença é que ambos esses dois verbos, vão estar no passado. Eu era, eu estava, ele era, ele estava, você era, você estava. Ou seja, ele vai ser a mesma coisa, só que no passado. A gente vai usar da mesma forma. Então, vamos pensar o seguinte. O verbo to be no presente, ele conjuga. Conjuga um pouquinho, mas conjuga. O verbo to be, ele vai ser am, is ou are. Você já sabe para quais pronomes vai cada um deles. O verbo to be no passado vai conjugar da mesma forma. Só que vai ser um pouquinho mais simples até. A gente só tem was e were. Então, vamos lembrar o seguinte, é como se o was substituísse o am e o is, o were substituísse o are. Então, vamos lembrar aqui, I was, she was, he was, it was. Depois fica you were, we were, they were. Ou seja, é assim que vai ser conjugado. A única diferença disso aqui pro verbo to be que você já conhece, am, is ou are, é que isso aqui está no passado e o verbo to be que você já conhece é no presente. Ou seja, é da mesma forma. Bom, agora vamos com alguns exemplos na afirmativa. Isso que eu tô te mostrando é apenas a afirmativa primeiro. I was at the party last night. Eu estava na festa ontem à noite. Se eu quisesse falar essa frase no presente, seria I am at the party. Só que não poderia ser last night, porque last night a gente tá falando do passado. Ou seja, eu só preciso colocar o was ao invés do am, porque essa frase está no passado. Vamos agora pro nosso próximo exemplo. You were very busy yesterday. Você estava muito ocupado ontem. Estou falando de ontem, então você já consegue identificar que a gente está falando do passado. Próximo exemplo. She was happy with the results. Ela estava feliz com os resultados. Também é uma frase que está no passado. Ou seja, o único motivo da gente usar o was ao invés do is é isso. We were in London last summer. Nós estávamos em Londres no último verão. Ou seja, no último verão já dá a ideia do passado. Então você já sabe que você vai ter que usar were ao invés de are. They were best friends in school. Eles eram melhores amigos na escola. Ou seja, você também tem a ideia do passado, were. Você pode ver que a frase ela vai ser a mesma estrutura do verbo to be do presente que você já conhece. A diferença é que a frase está no passado, por isso você vai ter que substituir por esses aqui. Agora vamos entender a versão negativa do verbo to be no passado. Vamos lá. O que acontece? É a mesma coisa que o verbo to be no presente, você só vai adicionar um not. Por exemplo, uma frase afirmativa no verbo to be no presente ficaria I am not a teacher. Só que se eu quiser falar que eu não era uma professora, I was not a teacher. E se eu falar de você? You are not a teacher. You were not a teacher, caso eu queira falar no passado. Ou seja, vai ser a mesma estrutura, só adiciono um not. E assim como no verbo to be no presente, a gente vai ter também as formas contraídas. Ou seja, se você aí já viu isso aqui, I wasn't, e olhou e pensou, meu Deus, o que é isso? Não entendi nada. Wasn't é super simples, ele é a mesma coisa que was not. Ou seja, se eu estou negando uma situação minha com o verbo ser ou estar no passado, eu posso usar wasn't. Ele é a forma contraída, não muda nada de wasn't para was not. Vai ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, I wasn't a teacher. A mesma coisa que I was not a teacher. A mesma coisa vai acontecer com were not, que forma weren't. Weren't. You weren't a student. Você não era um estudante. Weren't. Weren't é a mesma coisa que were not. Muitas pessoas acham essa palavra meio confusa de pronunciar, mas se você quiser treinar, já pronuncia aqui comigo. Weren't. É a mesma coisa que were not, ou seja, não fica tão difícil quando você pensa dessa forma. Aqui vão alguns exemplos. He wasn't at home yesterday. Ele não estava em casa ontem. You weren't ready for the test. Você não estava pronto para o teste. Ou seja, dessa forma, estamos falando do passado.
Caso eu quisesse colocar no presente, seria o verbo to be que você já conhece. Por último, vamos entender como que é a interrogativa. Exatamente a mesma coisa que o verbo to be que você conhece, ou seja, você só vai inverter. Se eu tiver uma frase que era She was your teacher. Se eu quiser transformar isso aqui na interrogativa, eu vou inverter o verbo to be com o pronome. Was she your teacher? Que é o primeiro exemplo que a gente tem aqui. Aí agora, vamos supor que eu falo assim, ó. They were late for the meeting. Eles estavam atrasados para a reunião. Se eu quiser transformar isso aqui numa pergunta, eles estavam atrasados para a reunião? Eu vou inverter também. Eu vou pegar o verbo to be, que é o were, e vou inverter com o pronome, que é o they. Were they late for the meeting? Que é o exemplo que nós temos aqui. Were they late for the meeting? Ou seja, a gente só muda e coloca o verbo to be pro começo e coloca o pronome depois. Todos os slides com algumas explicações e com os próprios exemplos eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então fiquem tranquilos, vocês podem acessar tudo para o estudo. Caso vocês queiram aprender inglês mais, me acompanhem aqui porque eu sempre tô soltando vídeos novos, muito úteis para você que tá tentando aperfeiçoar o seu inglês. Além disso, me sigam aqui nas outras redes sociais, eu tenho o Instagram e o TikTok também. Aqui está o meu @. Lá eu também posto várias dicas diariamente para te ajudar com o seu inglês. Bye bye, see you!